A gente tem que falar um pouco também, né, gente? Vamos falar um assunto muito sério com essas mulheres agora. Começando hoje, roda de delegadas. O negócio aqui promete, hein? Miga, oi. Oi, Nani. Bem-vindas, tudo bom? Tudo bom. Pra você que tá em casa, Mulheres do Meu Brasil, vamos lá, 964-450532, tá liberado o WhatsApp, se vocês querem mandar alguma pergunta. Eu sei que muitas mulheres são vítimas de violência, são vítimas de agressão. E às vezes tudo que a gente precisa é de uma voz, né? Uma voz de quem sabe, uma voz de quem entende e que consegue aconselhar a gente de uma forma que dá uma orientação para todas nós mulheres, né? Falo todas nós porque nós somos mulheres e nós sentimos na pele, não é porque elas são delegadas, advogadas, que muda. Pelo contrário, a sensibilidade de uma delegada, de uma política, de uma mulher que toma a frente no país pra gente, é isso, é nos representar. E por isso que eu tô com a maravilhosa Raquel Galinatti, delegada, minha amiga pessoal, que eu amo, Ana Paula Gimenez, advogada. Bem-vinda, querida, também. Obrigada pelo convite. Jaqueline Valadares, delegada. Obrigada. Bem-vinda, tudo bom? Obrigada, tudo. Mulheres maravilhosas. Olha, hoje eu fiquei até assustada, viu? Com o jornal, que tem um Momento Notícia antes. Tanta coisa que falou já agora, menina, das mulheres que ficou sobre da violência, do aumento da violência, das mudanças de algumas situações aí, políticas no país. Eu quero saber a realidade de vocês, como vocês encaram o dia a dia. Nani, eu acredito que as informações estão chegando, estão fazendo com que não só divulguem esses absurdos que é a violência contra a mulher, essa covardia, mas também incentivando com que as mulheres denunciem atos antes normalizados. Antes, as mulheres acreditavam que certo tipo de agressão, ou agressão verbal, moral, não era agressão, né? Ou elas estavam merecendo. Então, esse fato de tanta divulgação, eu vejo também, é triste, porque estamos em 2022, a violência não acabou, mas, de uma certa forma, é promissor no sentido de que, ao mesmo tempo, a sociedade está recriminando, está realmente repudiando atos grotescos e covardes como contra as mulheres. O que me assustou agora, quando o jornalista deu a notícia aqui para mim, é que a maioria das mulheres estão buscando as igrejas, não que eu esteja falando contra, viu, gente? Entendam direitinho para vocês entenderem o meu ponto de vista com as delegadas na mesa e uma advogada. Estão procurando, ao invés de procurar uma delegacia, porque eu acho que quando tem violência contra qualquer pessoa, contra o idoso, contra a mulher, contra a criança, contra o homem, contra qualquer pessoa, tem que procurar a delegacia. E elas estão procurando a igreja para pedir conselhos. Infelizmente, isso é muito comum. Quando a gente trabalha estatísticas de qual foi o primeiro órgão, a primeira instituição que você procurou quando você se percebeu vítima de violência, não é comum que a resposta de pronto seja a delegacia. É muito comum que a procura seja por igreja, família, amigos, porque primeiro que essa vítima da violência doméstica, ela tem uma dificuldade muito grande em querer denunciar na polícia esse agressor, porque ela tem um vínculo com esse agressor. Ou ele é o marido, ou é o namorado, ou é o filho, ou é o irmão, ou é o pai. É diferente de um roubador que leva o celular dela na rua, o carro, que ela quer criminalizar, que é a responsabilidade. Ali não, tem um vínculo, uma relação afetiva. Exatamente. E também, como eu trabalho em direito de família, o que acontece? Muitas mulheres não querem chegar até um processo criminal. Por quê? Porque elas querem manter a família, elas têm... Ninguém entra num relacionamento tóxico assim, olha, eu vou me apaixonar por alguém tóxico. Relacionamento tóxico, abusivo, ele começa com uma cara de um grande amor. O abusador, ele te manipula para que você entre dentro desse relacionamento, aí ele te afasta de todas as pessoas, de tudo que você gosta, você vai perdendo a sua identidade para depois ele te manipular, ele te humilhar, ele te comparar, ele te trair e até chegar numa violência física. Então, às vezes a violência psicológica... O manipulador é um psique, aí é um ponto da psicopatia também, né? Exatamente. E eu costumo dizer que a vítima mais difícil de ser resgatada, infelizmente, é a vítima de violência doméstica e familiar, porque ela tende a negar que é vítima e tende a minimizar atos criminosos daquele que ela ama. E é uma confusão mental que é muito difícil. E o que a gente percebe muito é a sociedade julgando aquela vítima ao invés de acolher. Por isso que a vítima de crimes sexuais e crimes de violência doméstica e familiar são as vítimas estigmatizadas, porque dizem que, de repente, ela de uma certa forma, ela corroborou ou contribuiu ou anuiu para a prática daquele crime.
Então, a gente vê a inversão de valores, principalmente nas vítimas de crimes sexuais e vítimas de violência doméstica e familiar. É muito comum que elas cheguem na delegacia tentando justificar o comportamento do companheiro, como a Raquel falou, indo assim, ele me bateu, mas eu provoquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, esse tipo de comportamento, esse pensamento precisa ser mudado. Né, gente? Você acha que as mulheres estão mudando esse pensamento? Porque é muita mulher vítima de violência, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente pode levar em consideração a questão de rodas como essa que a gente está tendo, assuntos como esse, fazem com que as denúncias aumentem. Então, é muito comum quando um caso ele tem uma grande repercussão na imprensa, que a delegacia ela tem um aumento do número de registros, porque as mulheres começam a tomar conhecimento. O que para a lei é considerado crime? Porque tem muito abuso. Abuso, homem manipulador, psicológico. Já é crime. Já é crime? Já é crime. Já. Essas nuances de crimes, elas são, às vezes, invisíveis para a pessoa que sofre, porque ela não tem como julgar um crime, justamente pelo seu juízo de valor, minimizar atos criminosos. Agora, quando você falou da mudança de comportamento, ou de visão, ou de olhar da mulher, eu acredito que tem também uma mudança de olhar do homem. Os homens repudiam também os agressores, os criminosos. Sim. Eu vejo homens que muitas vezes um fato contra a mulher, muitas vezes nós não temos esse olhar de reprovação, eu vejo homens reprovando de forma veemente. Por isso que a gente não pode falar que as vítimas são as mulheres e os criminosos são os homens. Os criminosos são criminosos. Criminoso é criminoso, independente... Até porque tem muitas mulheres que nem sabem que elas estão sofrendo algum Por tipo isso eu de perguntei, violência. quando é considerado Porque, assim, crime, a gente quando tem- deixa de ser normal? Porque na Lei Maria da Penha, por exemplo, tem a violência psicológica, tem a violência física, que essa daí é fácil a gente saber que está vivendo. Mas a psicológica, ela é muito silenciosa, então ela não sabe que ela está sofrendo. Tem muitas vezes no divórcio, por exemplo, eu vejo muitos casos de violência patrimonial. Então, aquele cara tira o cartão de crédito dela quando ela quer se separar, ele esconde patrimônio. Isso é um tipo Gente, de então violência. isso aí, vou falar a verdade. Tá Praticamente 80%, 90% do país, então, é nisso aí. Sim, e tá É só na falar Lei de Maria da separação, Penha. que Sim. todo o homem burla, a maioria dos casos que a gente sabe mesmo, burla, esconde patrimônio, tira o dinheiro. Deixa sem A carro. Lei Achei Maria da implantável isso. Penha, ela traz um rol de 5 tipos de violência, como exemplificativamente. Então, ela fala em violência patrimonial, violência física, que é a que as mulheres costumam associar mais, a violência sexual, violência moral e a violência psicológica. Então, são basicamente esses 5 tipos os mais comuns de acontecer. Mas hoje, violência contra a mulher, e a doutora Raquel pode falar muito bem disso, já pode ser para outros campos, como a violência no âmbito eleitoral, que é a violência política contra a mulher, que é um campo que a doutora Raquel pode abordar. Mas não nesse vai sentido, sair da Lei Maria da Penha. Não vai ser protegida pela Lei Maria da Penha. Mas sabe, olha que interessante, a Lei Maria da Penha, ela é de 2006, correto? Somente o ano passado tivemos a tipificação legal do crime de violência psicológica contra a mulher. Significa o quê? Que apesar de ter uma previsão legal para que houvesse uma punição da violência psicológica, moral, aquela realmente que a mulher era vítima de stalking, não tinha um aparato... Você foi vítima, né? Eu fui vítima, mas não no contexto doméstico familiar. Não, doméstico não, mas... E o que acontecia? Muitas vezes as mulheres iam para a delegacia, nós, como delegadas, tínhamos que tipificar como uma ameaça ou um crime de violência psicológica. Uma contravenção. Ou uma contravenção qualquer. Então, o que significa que, olha o qual retrógrada está demorou muito nossos tempo, hein? legisladores para acompanhar já uma previsão de 2006. E aí? Qual a tendência agora? A tendência é evolução. Pelo amor de Deus, alguma coisa boa com vocês mulheres. Vocês mulheres têm que dominar o mundo. Vocês têm que assumir a política desse país, ajudar a gente, ter voz. As mulheres precisam ter mais vozes fortes. Sim. Né? Porque, gente, aí, a violência emocional, psicológica, quando que essa mulher percebe? Você que tem em casa, dá sua opinião pra gente. Eu quero saber, no 964-450532, se você quer fazer alguma pergunta, não precisa falar seu nome, né? Que às vezes, até para isso, as mulheres têm ficam inibidas, com medo. Fala outro nome, fala Ana, Maria, Joaquina, qualquer nome que seja. Eu quero saber se você já foi vítima de algum tipo de violência desse, 964-450532. Hoje, as mulheres, quando buscam a delegacia, geralmente elas já estão indo só pela violência física ou a emocional, já a psicológica? A psicológica, as mulheres já iam, mas a gente não tinha como tipificar, ou até mesmo crime de perseguição. Agora, o que a gente vê é uma possibilidade de deferimento de protetivas de urgência
de fatos tipicamente de violência psicológica, do crime de perseguição. As mulheres já iam, de uma certa forma, denunciar, mas a gente não tinha previsão legal. E agora, as mulheres vão na delegacia, como é o procedimento? O que elas têm que fazer? Já ir direto na delegacia, doutora? Então, hoje elas têm uma forma de acesso muito mais ampla. Então, a mulher hoje ela pode procurar uma delegacia de defesa da mulher ou uma delegacia comum de bairro, se ela se sentir mais à vontade. Mulher, né? Não, onde ela se sentir mais à vontade, ou até mesmo pela delegacia eletrônica, sem precisar sair de casa. Ela acessa o site da Polícia Civil, faz um boletim de ocorrência pela delegacia eletrônica e no estado de São Paulo, por exemplo, ela já pode inclusive pedir medidas protetivas pela delegacia eletrônica. Então, sem precisar sair de casa, funcionando, gente? funciona e de forma muito eficiente. E a mulher, quando reclama que ela vai na delegacia, às vezes a violência dobra em casa, né? Não, mas quando sabe- esse homem descobre, e aí? O que não funciona é o aparato completo de proteção dessa vítima. A gente tem, sim, uma polícia eficiente, os melhores policiais, porém um déficit que supera 16 mil policiais. É como se a gente não conseguisse dar continuidade do tratamento daquele crime. Você vai até um pronto-socorro do crime, no caso uma delegacia, você estanca aquele sangue, mas o tratamento, que é fiscalização daquele criminoso, verificar se a protetiva de urgência está sendo ou não cumprida, dar o aparato também de uma outra forma para que aquela mulher seja protegida, a gente não tem por inércia e ineficiência de implementação de políticas públicas por culpa do governo do Estado de São Paulo. Acredito que agora a gente mudou o cenário. O governo do Estado de São Paulo, que loteou com a sua marca registrada, que é incompetência aqui no Estado há mais de 30 anos, foi varrido com razão aqui do Estado. Então, a gente tem agora realmente mais uma perspectiva de otimismo para melhora, inclusive, das mulheres vítimas de violência. Qual é o número que as mulheres têm que ligar? É 180? No âmbito nacional. 180 é como se fosse um disque denúncia. Então, essa denúncia... Qualquer um pode fazer a denúncia? Qualquer um pode fazer, pode ser feita até de forma anônima, mas é importante colocar o máximo de informações possível, porque essa denúncia ela chega em uma delegacia da região, da área dos fatos. Então, essa delegacia, a equipe vai atrás dessa vítima, vai apurar os fatos. Então, é muito importante o máximo de informações possíveis. Certo. E só abrir um parênteses num tópico que vocês mencionaram, a questão da importância da denúncia. Então, o feminicídio, que é o ápice dessa violência contra a mulher, ele não surge da noite para o dia, né? Ele vem de leve. Então, ele vem aos poucos, desde aquela violência moral, a psicológica, que vai evoluindo até culminar num feminicídio. E foram feitas pesquisas e constatou-se que a maior parte, mais de 90%, eu digo aqui, das vítimas de feminicídio não tinham medidas protetivas ou nunca procuraram uma delegacia de polícia ou um órgão público para formalizar essa denúncia. Então, você vê que realmente a formalização, ela estanca ou ela impede que essa violência se agrave. Certo. Tenho uma pergunta para vocês. Vamos lá, João Borges? Eu gostaria de saber se a lei alienação parental é contra mulheres. Eu tenho essa impressão. Ângela de Campinas. Não, não é uma lei contra mulheres, é uma lei que protege as crianças. O que acontece é que usam essa lei dizendo que é contra mães, mas eu vejo muito no meu escritório homens também praticando alienação parental. Sim. Então, o casal conjugal acaba num divórcio, mas o casal de pais vai continuar para o resto da vida. Não existe ex-pai, ex-filho, nada, né? Existe só o ex-marido, que vai passar a ser o pai do seu filho. Nem parente distante é, né? Não, o que acontece é que tem um inciso da lei de alienação parental que fala a falsa denúncia de abuso. O que é alienação parental? É você programar um filho para odiar o outro genitor, tudo, gente, né? Falando tudo de contrário, falando mal, né, ou do pai ou da mãe, dificultando a convivência, mudando para local distante, não passando ligação, não passando informações. E isso faz com que a própria criança queira se afastar. O que acontece? Teve um movimento que até a doutora Raquel foi lá na audiência pública falar sobre isso, teve um movimento para revogar esse tipo de lei, dizendo que era contra as mulheres, mas não é contra as mulheres, porque a alienação parental existe desde que mundo é mundo. Uhum. Quanto ex não fala mal da ex? Quanta gente coloca a criança no meio do conflito? Sim. Então, o problema é que associam a nossa lei de alienação parental, que não é a síndrome de alienação parental do Richard Gardner, tá? É uma outra coisa com esse fato. Mas não, os atos estão lá, é um rol exemplificativo e serve para proteger os nossos filhos. Como que eu encontro você nas redes sociais? Tá, @doutora Ana Paula Gimenez, DRA Ana Paula Gimenez. Ali, gente, vamos colocar João Borges, o Insta. Eu já quero convidar vocês para mais rodas
A gente vai vir aqui sempre. Mas eu quero já. mais tempo, eu quero essa roda com mais tempo. Rede social, João Borges, vamos lá, por favor, o Insta. Aí, essa, a doutora Ana Paula Jimenez. Doutora Alá. Acha já que você é tão linda ali. Divina. Foto Mara. Quem diz que as delegadas, ó, Raquel Galinatti, quem diz que as delegadas não podem ser lindas, maravilhosas? Olha, eu quero muito agradecer vocês, já convidar que a gente fique com a nossa roda de delegadas. Já estamos aqui a cada 15 dias. Tô desfiltrada convidando ou não, já estamos aqui. Vamos fazer essa roda para a gente esclarecer um SOS para as mulheres? Com certeza. Mulheres e homens, gente. A delegada, ela não trabalha só para nós mulheres. É porque nós somos mulheres e temos esse espaço, roda de mulheres. Então, vamos já deixar claro isso para vocês, para não falar assim, nossa, o feminismo, estão colocando assim. Não, delegadas, mas a delegada atende homens e mulheres, qualquer uma pessoa. E o interessante é mandar perguntas, porque aqui as pessoas têm muita curiosidade. Aqui vocês têm delegadas, uma advogada especializada em direito de família para solucionar dúvidas. Maravilhosa. Essa mesa, eu vou fazer um programa inteiro com vocês. Vamos fazer um combinado? vamos. O diretor falou para mim, Nani, vamos fazer um programa inteiro direcionado às mulheres? Legal. A Combinado? gente anuncia, fala, galera, vai mandando perguntas. Então, ó, já vai selecionar. Então, você que está em casa, que está com algum problema, gente, não precisa colocar seu nome, né? Às vezes fica com medo, inseguro. Já vai mandando a pergunta, que nós vamos tentar programar para semana que vem ou na outra. Um programa na outra. Sem ser semana que vem, na outra. Um programa especial só sobre mulheres. Vai falar sobre crimes, violência, abuso, tudo isso só com mulheres. Combinado? Combinado. Tá certo? Então, nós vamos embora, mas eu vou com você, essa mulher maravilhosa, Jimmy Kier, nos representando e Aí a gente cantando pode pra dançar gente. com ela? E vamos dançando, todo mundo. Ela tem um jeito alicioso dessa forma de olhar. Pá, 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 parararará. Tem uma dança envolvente que faz qualquer um pirar. Pá, 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 parararará. Quando ela empina é um absurdo, com mexendo, para com tudo. Jeitinho sexy tem seu lugar. Ela descendo, vestido curto, dedo na boca, fica sem rumo. E quando dança todo mundo quer pegar. E faz a geral pirar. Pá, 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 parararara. Ela nasceu pra ser soltinha, não nasceu pra se algemar. Pá, 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 parararara. Caiu na rede, de repente pega sem se apegar. Pá,